Para aquela pausa que sempre acontece aqui nas quartas-feiras, sempre em nome do Hospital São Nicolau. Ah, Nação, e a primeira coisa que eu sempre faço é perguntar o voto, né? Eu tiro o chapéu para número 3, para o Jorge Mateus. Você não vai na Roberta Miranda? Gosto, mas a propaganda tá no auge, né? É a música do momento. Tá certo. Gente, o Nação hoje vai falar com a gente sobre o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Nicolau. Nação, quais são os exames realizados aí pelo Centro de Diagnóstico por Imagem do São Nicolau? Bom dia, Marconi. Bom dia a todos os ouvintes da Nova. É um grande prazer estar aqui novamente nessa manhã contigo. A gente que está fazendo essa ação todas as quartas-feiras para dar mais informações para a comunidade sobre os serviços do hospital e tirar dúvidas também sobre saúde. Hoje eu vim aqui trazer uma novidade do que é o nosso serviço, ou trazer um pouco mais de detalhes sobre o nosso serviço, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem. É um serviço que nós, assim como outros do hospital, a gente recentemente reestruturou, reorganizou, está cada vez mais investindo dentro desse serviço e a gente vai trazer detalhes, né? Atualmente, dentro do nosso serviço, a gente realiza os exames de raio-x, praticamente todos os exames de raio-x, exames de ultrassonografia, ecocardiograma e tomografia multislice, que é a tomografia de ultíssima geração, que poucos serviços podem oferecer esse tipo de tomografia de alta definição para os nossos pacientes. Então, tudo que hoje é necessário dentro do serviço de imagem, o Hospital São Nicolau, dentro do serviço do Centro de Diagnóstico, consegue oferecer para os nossos pacientes. Bacana. Me fala uma coisa aqui, em relação ao funcionamento, por exemplo, é 24 horas, tem atendimento de emergência, preciso agendar, por exemplo, um ultrassom. Como é que funciona isso? Perfeito, Marconi. O serviço do Centro Diagnóstico ele é 24 horas para pacientes que estão internados, que chegam no nosso serviço de emergência. Nós temos esse atendimento 24 horas. Para atendimento de porta, estou ali com um pedido de um médico externo, não passei pelo pronto-socorro, não estou internado, quero fazer o exame no hospital. Nós atendemos de segunda a quinta, das 7 horas da manhã às 18 horas, e de sexta, das 7 às 17, e a gente também abre aos sábados. A gente sabe que a boa parte da população no meio de semana é complicado, é muito corrido, a gente também abre aos sábados, das 7 às 11. E o único que precisa fazer agendamento é o exame de ultrassom. O ultrassom a gente pede que seja realizado o agendamento, porque a gente tem limite de sala, médico ali para fazer o agendamento, mas normalmente a gente consegue até fazer um encaixe e é feito muito rápido o exame. Provavelmente faz no mesmo dia ainda, se não tiver alguma demanda específica. Já para o raio-x e tomografia, é só chegar dentro desse horário e já entra para fazer o exame. Então não precisa fazer agendamento de raio-x e de tomografia, só para ultrassom mesmo. Tá, captou a imagem. E o laudo médico, né? Como é que funciona isso? Tem médico sempre no hospital para poder dar o laudo? Sempre. Nos horários administrativos, no horário do expediente normal, entre 7 e 18, o médico radiologista ele está presencial. Então, por exemplo, o ultrassom é feito pelo próprio médico. Enquanto um médico está fazendo o exame de ultrassom, tem outro médico fazendo os laudos, laudando esses exames, que a gente tem, daqui a pouquinho a gente vai comentar, mas nós temos um prazo bem curto, a gente entrega esse resultado com muita rapidez, para que os médicos possam olhar esses exames. E quando o paciente precisa fora dos horários administrativos, a gente tem um sistema à distância. Nós temos uma empresa contratada à distância que faz análise dessas imagens e dá o resultado em 2 horas. Análise à distância? Sim. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu acabei entrando no pronto-socorro do hospital às 19h30, 20 horas. E a gente fez um exame de raio-x. Eu não tenho médico radiologista ali para olhar. Então, nós temos uma empresa, que é uma telemedicina, é uma empresa que eu cadastro essa imagem, pego essa imagem, coloco lá nesse sistema dessa empresa, e um especialista da área vai olhar essa imagem e já nos dá o laudo. Então, nós temos um serviço extremamente profissional,
um contrato com essa empresa que a gente garante que só médicos especialistas estão laudando esses exames e em menos de 2 horas o resultado desse exame está na tela do computador do médico lá, do pronto-socorro, ou da UTI, ou do nosso serviço, para ele já tomar a decisão. Então a gente sabe que na área da saúde, tempo é crucial para a gente salvar uma vida. Então, em menos de 2 horas, essa empresa de telemedicina já dá o resultado para a tomada de decisão. Gente, como é que é a tecnologia, né? Pois é. E como isso pode ajudar a salvar vidas, né? Você viu? Você tira a... Como é que é? Meu pai fala chapa. A chapa, né? Você tira a chapa aqui, manda lá para a mulher lá no Rio de Janeiro, ela já olha e já coloca, esse paciente está com isso aí, rapaz. Exato. Puxa Não, e vida. ainda melhor, né, Marconi? Porque não só o sistema de telemedicina, como tem o WhatsApp. Então, todos os profissionais do serviço de diagnóstico com os médicos, eles já se interagem ali imediatamente para agilizar ainda mais esse resultado. Que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor também, né? E ter cada vez mais agilidade e dar segurança para o nosso paciente. E imagino que né, essas vantagens também estão estendidas a quem está internado no hospital. Sim, esse talvez seja até assim um diferencial do hospital. Porque uma vez que o serviço de diagnóstico ele está dentro do complexo hospitalar, ele faz parte de todos os serviços de um complexo, o paciente ganha com o tempo, ganha com agilidade e ganha naturalmente com resultado rápido. Como eu até comentei um pouquinho antes, que nessa área tempo é crucial para a gente salvar vidas, para a gente poder atender com mais agilidade, dar resolutividade, uma vez que esse paciente está dentro do hospital e o serviço está ali à disposição 24 horas, te dar um exemplo, nós somos o único serviço que todos os técnicos de radiologia que fazem os exames estão dentro do hospital 24 horas. Eles não ficam à distância. A maioria dos serviços que a gente conhece, o profissional fica à distância. Então, chegou ali aquela demanda, eu vou acionar o técnico vai levar um tempo para se organizar, para se deslocar até o hospital. Nós não, a gente garante a equipe 24 horas para realizar, por exemplo, o raio-x e tomografia. Então, chegou o paciente lá, imediatamente o paciente é encaminhado e já faz o exame. Então, estar dentro do complexo hospitalar ajuda e muito. E aí tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante comentar. Quando se faz uma tomografia, pode ser que seja necessário a utilização de contraste. O que é o contraste? É um fármaco, é um remédio que é aplicado para dar nitidez, é um remédio que circula, né, pela corrente sanguínea, para dar nitidez à imagem. Esse contraste, como qualquer outra droga, pode ter efeitos colaterais. Tanto que, a partir do momento que é necessário usar esse contraste para fazer o exame, é prescrito por um médico, nós temos uma enfermeira que acompanha esse paciente, que administra, justamente para que não tenha efeitos colaterais. Mas, caso ocorra, porque a gente sabe que tudo pode ter um risco, esse paciente tem todo um hospital por trás para suporte. Vou te dar um exemplo, Marconi. Há muitos anos atrás, eu fui fazer um exame desse de contraste. Não trabalhava em hospital, fui fazer um exame de tomografia e precisou aplicar contraste. E aí eu não tinha nenhuma informação, totalmente leigo no assunto. A hora que começaram a administrar esse contraste, me deu uma piniqueira no corpo inteiro. Vai morrer! Não, fiquei doido, coçando e tal, fiquei todo desesperado. Não sabia o que estava acontecendo e por mim ia fazer só um exame de imagem. Colocou um soro azul na minha veia aqui. Mais ou menos isso. E eu fiquei desesperado, porque aquele momento... E eu estava numa clínica. Hoje, trabalhando em um hospital, eu jamais faria esse exame em qualquer clínica, em qualquer serviço que não fosse um hospital. Porque eu estava tendo o que a gente chama dentro do hospital de um evento adverso ou uma reação. Então, aquilo ali poderia gerar uma parada cardíaca, uma parada respiratória. E qual é o suporte que aquela clínica ia me dar se eu tivesse uma intercorrência dessa? Então, hoje, já conhecendo um pouco mais bem informado, por exemplo, eu não faria algo que eu não tivesse suporte. E aí essa é a grande vantagem dos investimentos que o São Nicolau faz. Porque a gente hoje oferece todos os serviços e mesmo que tenha risco, a gente tem todo um suporte por trás capaz de eliminar esse risco. Teve uma intercorrência, eu tenho um pronto-socorro com médico 24 horas, eu tenho uma UTI com toda a estrutura 24 horas, eu tenho um centro cirúrgico 24 horas. Então, qualquer necessidade ali, eu teria como ter um suporte. O que as clínicas de radiologia, os outros serviços, não podem garantir.
Então, eu contei uma experiência pessoal. Não, deixa eu contar uma também, pessoal. Fazer ultrassom do meu filho. Eu já estava com uns 8 meses para 9 meses. Gente, o trem é tão bem feito. Lá na barriga da mãe já deu para ver o rostinho do menino e já dava para ver que era parecido com o pai. Você vê? Você vê o tanto que... Tecnologia, né? Não, também estão vendo tanto. Me fala uma coisa aqui. Em relação a plano de saúde, né? Por exemplo, ultrassom, que eu falei aqui, o raio-x, a tomografia, os planos cobrem isso? Sim. Hoje o São Nicolau é um serviço que tem todos os convênios, que tem pacientes na cidade. Então, nós temos convênios que, por exemplo, que são só credenciados conosco, alguns convênios, por exemplo, como Vitalis, Amil. Nós temos alguns convênios que são nacionais, agora Sul América. Então, nós temos vários convênios nacionais que têm credenciamento São Nicolau e todos os outros demais que normalmente já tem muito, como Unimed, Pasgo, IPASC. Todos os convênios hoje, eu te garanto que pode ir lá no Hospital São Nicolau, que vai realizar os seus exames através de convênio ou particular, né? Também, caso não tenha convênio, mas queira fazer o exame com a gente, também tem a opção de fazer particular. E a nossa equipe tem preços de verdade diferenciados, a gente trabalha com preço diferenciado para atender a todos. E só ressaltar, Marconi, que assim, nós com toda essa reorganização do nosso serviço, a gente alterou inclusive os prazos de entrega de laudo. Então, antes a gente tinha uns prazos maiores, hoje um raio-x a gente entrega com 48 horas o laudo após a realização, ultrassom e tomografia 24 horas depois. Então, eu vou lá agora fazer uma tomografia ou um ultrassom, amanhã nesse mesmo horário eu posso ir lá que o laudo estará pronto. Então, a gente está investindo mesmo para dar cada vez mais acesso ao nosso paciente a um serviço de qualidade, que eu acho que é isso que a gente espera, né, Marconi, de qualquer serviço dentro da nossa cidade ou qualquer lugar que a gente vai para ter uma prestação de serviço. E saúde é primordial, né, gente? Saúde você não pode brincar com a sua saúde. Então, assim, eu falo muito que é o orgulho da cidade, o Hospital São Nicolau, pela excelência, pelos profissionais, pela estrutura, né, que oferece para quem é aqui da região. A gente está muito bem servido aqui de hospital, quando se fala em Hospital São Nicolau. Irmão, obrigado por ter vindo aqui. Leve mais uma vez um abraço nosso para toda a equipe do Hospital São Nicolau. A gente aqui agradece, Marconi, o espaço que a gente tem aqui todas as quartas-feiras, que a gente tenta trazer um pouquinho do que a gente está produzindo, do que a gente está trabalhando lá dentro. Deixo o São Nicolau 24 horas, 7 dias por semana de portas abertas para toda a comunidade. Sempre que precisar, conte conosco. Nós não somos perfeitos, como nada nessa vida é perfeito, mas nós vamos trabalhar para que a gente ofereça o melhor serviço possível, seja de hemodiálise, de cirúrgico, de pronto-socorro, de imagem, de laboratório, o que for. Nós vamos trabalhar sempre para oferecer o que há de melhor para toda a população de Catalão que precisar do nosso serviço. A gente sabe disso. Nasson Almeida, falamos aqui sobre o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Nicolau. E na próxima quarta-feira, o doutor, ele que é ortopedista, Joelbert Sindra, e ele vai falar sobre as doenças degenerativas do quadril, artrose do quadril, com ênfase no tratamento cirúrgico e prótese, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Agora são 9h26.